Olá para todos, está no ar o nosso podcast sobre o desafio de redação, sobre a edição deste ano, que é o 19º desafio de redação do Diário. Já falamos sobre os diversos prêmios que você pode concorrer neste ano, e para isso o nosso convidado é o professor e reitor da Fundação Santo André, Rodrigo Cutri. Tudo bem, professor? Olá, Mariana. Olá, você aí que está assistindo o Diário Grande ABC. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, professor, mais um desafio de redação este ano, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre a importância, né, desse concurso. A gente que conversou bastante sobre esse assunto, né? Nós acompanhamos muitas vidas aí impactadas, principalmente lá na fundação, né? Alunos queridíssimos que ganharam uma bolsa. Eu queria saber um pouquinho de você, né? A importância sobre esse desafio, mais uma vez aqui, que começa neste ano. Olha, o desafio de redação é uma parceria de sucesso do Diário Grande ABC, da Fundação Santo André. Ficamos muito felizes em participar. A Fundação Santo André tem a missão de impactar vidas pela educação. Estamos aí já há 70 anos aqui na região, mais de 100 mil alunos formados, uma instituição que é nota máxima no MEC. E ficamos muito felizes de ver esse brilho nos olhos, né, do aluno que vai lá, né, se esforça, né, se dedica, faz uma redação de excelência, né, que é avaliada lá pelos nossos professores, pelo nosso corpo de correção, e que a gente consegue impactar essa vida, né, esse estudante que vai lá concorrer a uma bolsa. A bolsa, nós estamos falando aí dos diversos cursos da Fundação, né, curso de psicologia, biomedicina, engenharia, direito. E é uma bolsa que, por exemplo, vamos pegar um curso de engenharia, psicologia, né, de 60 meses, é para o curso inteiro, né? Então nós estamos falando aí uma bolsa de quase 120 mil reais que esse estudante vai estar recebendo, né? E que vai transformar a vida dele. Imagina só, né? Ganhar um prêmio onde você gastaria em torno de 120 mil reais, né? Muitas pessoas não têm esse dinheiro, né? Então, realmente transforma vidas. E falando em transformar vidas, eu não esqueço dessa história, eu vou ter que comentar aqui novamente, de um aluno que ganhou, né, a bolsa na Fundação no ano passado. A gente conversou com ele, a gente conversou com você sobre também. E ele ficou emocionadíssimo, né? Lembrou dessa história. Ele disse que ele era o primeiro da família dele a ingressar em uma universidade. Eu queria saber de você sobre essas histórias também, né? Porque eu acho que é isso que incentiva as pessoas a participarem, né? Saber ali, não, que é real o prêmio, né? Às vezes a gente vê uma coisa que é tão boa que a gente fica, não pode ser verdade. Mas realmente, né? Essas histórias impactantes estão lá dentro da fundação. Estão lá dentro e a gente vê como a gente acolhe esse estudante, como esse estudante é impactado, a sua família é impactada, que vai transformando, né? Porque na Fundação a gente tem hoje, Mariana, um índice de empregabilidade em torno de 92%, né? Ou seja, um índice excelente, né? Desde o primeiro semestre, esse estudante já começa ali com projetos, coloca a mão na massa, né? E já vai conseguindo o seu estágio, conseguindo sua colocação profissional. Então a gente vê que nós estamos aí oferecendo, né, 7 bolsas de graduação, 7 bolsas de pós-graduação para os professores também que trabalham aí com esses estudantes, e mais uma bolsa para os munícipes da região. E com isso a gente vê como a gente pode impactar vidas, né? Trazendo e dando oportunidade para que ele consiga aí uma profissão, consiga estudar numa instituição de excelência, né? E realmente fazer a diferença na sua história. Com certeza, e realmente faz, né? Esses alunos que conversamos, eles ainda vão se formar, né? O curso é um pouco mais longo, ainda estão nessa caminhada, mas ali no início, como você comentou, né? A gente já vê ali o brilho nos olhos. Então, eu queria falar um pouquinho também sobre esse reconhecimento da fundação, né? Isso também que incentiva bastante essa participação, né? O que é ganhar uma bolsa na fundação hoje? O que representa para esse aluno, né? Para esse estudante ter a fundação ali no currículo? Então veja, nós somos uma instituição já há 70 anos aqui na região, uma instituição que é nota máxima no MEC, uma instituição que tem mais de 100 mil alunos formados, uma instituição que é pelo 6º ano consecutivo Prêmio de Responsabilidade Social, pelo 5º ano consecutivo Prêmio de Excelência em Gestão Educacional. Então, ele vai trazer esse orgulho aqui, ó. Igual eu estou aqui com o meu crachá, né, o meu orgulho de ser Fundação Santo André, ele vai ter esse orgulho carimbado no currículo dele, na vida profissional dele, que vai abrir as portas para ele no mercado de trabalho, né, para ele ser reconhecido como uma formação de excelência. E, professor, além dessa premiação, que, claro, o carro-chefe ali, é o que realmente faz os nossos olhos brilharem, né, por ser essa grande oportunidade, o concurso também ele é um incentivo à educação, né? Para ganhar o desafio, realmente você precisa ser bom, né? Você precisa se preparar. Como que você vê a importância nesse sentido também, para que os alunos sejam incentivados a estudarem, né, essa oportunidade? Eu acho que é fundamental você sempre ampliar o seu vocabulário, né? Ganhar cultura.
né? Então, leia um jornal, leia um gibi, leia uma revista, assista um filme, né? Leia um livro sobre terror, história, romance, os mais diversos assuntos. Sempre que você está ganhando cultura, sempre que você está lendo, ampliando o seu vocabulário, isso vai te ajudar depois na hora de escrever uma redação. Por quê? Porque você vai ter contexto, você vai ter vocabulário para poder escrever e discorrer sobre aquele tema que a redação propõe. Bom, e falando sobre o tema, né, que agora é onde a gente vai conversar mais sobre, para que as pessoas possam se preparar, é a carta para o meu eu do futuro, como me vejo daqui a 10 anos. O que você achou desse tema? Olha, eu acho formidável, porque o que acontece, né? Cada um de vocês, a gente está aí falando com esse jovem, né, que está aí buscando, né, a sua formação, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, é o projetista do seu destino. Veja que há 10 anos atrás nós não tínhamos WhatsApp, há 10 anos atrás nós não tínhamos Instagram, estamos agora aí no meio dessa revolução da inteligência artificial. E qual vai ser esse mundo daqui a 10 anos? Qual vai ser, onde você vai estar daqui a 10 anos? Você saber onde você deseja, o que você quer trabalhar, o que você gosta, o que te apaixona, o que te dá desejo, né, de buscar e fazer acontecer, é o grande motivador para a nossa vida. Então eu acredito que esse tema, todos os jovens que estão participando já são vencedores, só de participar. Por quê? Porque ele já está podendo a si mesmo interiorizar e dizer: eu quero estar aqui daqui a 10 anos, quero estar nessa, quero descobrir o mundo, quero desenvolver uma nova profissão, quero buscar um novo desenvolvimento para a minha carreira, seja como pessoa ou no lado profissional, e ele está já começando a planejar o seu futuro. E a primeira coisa da nossa vida é a gente planejar o nosso futuro, aí a gente sabe aonde a gente quer chegar. Com certeza. A fundação já é presente aqui no nosso desafio de redação, né? Eu queria comparar um pouco em relação ao tema do ano passado e o tema desse ano, saber da sua opinião, o que você achou, porque é bem diferente, né? Ano passado a gente implementou muito a questão da tecnologia e esse ano a gente vem com um tema mais pessoal. A gente vai falar um pouquinho de sonhos, né? De perspectivas, mas num sentido mais pessoal. O que você achou disso? E eu acho que é uma mudança agora que quem está participando do desafio tem que se atentar ao estilo de mudança da redação, né? O ano passado a gente tinha uma redação que era mais no estilo discursiva, então era um texto mais livre. Nesse ano agora já tem um estilo definido, que é o estilo carta, né? Então ele deve se atentar para esse estilo na hora de estar escrevendo. E como uma carta, ela é uma carta endereçada a ele mesmo, né? Eu acho que é interessante até, porque a gente pode fazer aquela situação, né, aquele baú da memória, né? De você, Cápsula, né? A né? cápsula do tempo, né? De você falar assim, olha, daqui a 10 anos, né? Quando você for ler essa redação que você escreveu, né? Você atingiu esse objetivo, você pensou, olha, vou fazer isso, vou desenvolver isso, né? Você realmente caminhou nesse sentido. Então, acho que esse tema que trazido nesse ano, ele vai promover bem essa autorreflexão. De eu poder me enxergar onde eu estou, aonde eu quero estar, né? E a Fundação vai estar ao seu lado para te ajudar nesse trajeto. Inclusive, é uma proposta tão interessante que eu acho que até quem não participaria poderia fazer, né? Professor, você já fez alguma coisa nesse sentido, de escrever algo para você mesmo, tentar relembrar? Quando a gente abre uma cápsula do tempo, assim, a gente se depara com diversas situações, né? Sonhos realizados, sonhos frustrados, mudança, né? Às vezes a gente tem um sonho tão grande hoje que amanhã já não faz mais sentido, então a gente muda. Já aconteceu algo assim na sua vida? Ah, já, eu lembro que eu era pequeno, né? Às vezes ficava lá sentado na mesa, né, de jantar, né? E meus pais me perguntavam, o que você está pensando? Eu falava, estou pensando no meu projeto, né? E eu acho que é isso, né? A gente incentivar sonhos, né? Porque outro dia eu vi uma frase, né, que fala, né? As pessoas têm que sonhar, sonhar para conquistar, sonhar para avançar, né? Se você não pensa que aquilo, em busca do impossível, você nunca torna aquilo possível. Né? Então, eu convido aí todos aqueles que estão participando, que querem participar, venha buscar o seu impossível, venha buscar e torná-lo possível, junto com o desafio de redação, junto com a Fundação Santo André, né? Onde você vai ver que você vai poder começar a se enxergar aonde eu estou, aonde eu quero estar e que caminho você tem que chegar para atingir esse objetivo, para transformar realmente a sua vida. Com certeza, eu achei esse tema bem impactante, uma ideia, como você disse, né, uma ideia ali de reflexão muito legal, assim, em relação às nossas vidas, né, acho que escrever traz essa importância também.
Também falamos com outras pessoas, né, que participaram do desafio deste ano, inclusive a USCS também participa junto com a Fundação. Eu queria saber de você a importância, né, dessa união aqui das faculdades, universidades da região se juntarem em prol da educação, né? É um momento que a gente vê ali que não tem concorrência, é um momento realmente de se pensar ali no futuro. O que que você acha disso? A USCS, assim como a Fundação Santo André, é uma instituição de excelência aqui na região de São Caetano. Nós temos trabalhado aí já ao longo dos anos, né, diversas parcerias, diversas ações em conjunto. E eu tenho certeza que eles, assim como a Fundação Santo André, estão aí nessa parceria de sucesso com o Diário para transformar vidas, para buscar impactar e fazer a diferença. Esse é o nosso objetivo enquanto educadores, né? Buscar a diferença e fazer acontecer na vida do nosso estudante. E com certeza faz, né? Como a gente comentou aqui também sobre essas histórias impactantes, né? Eu queria falar um pouco também em relação à fundação, a fundação que tem uma programação aí diversa. Hoje a gente encontra ali com vários modelos, né, de estudo, seja o EAD, presencial, semipresencial. Quais são as oportunidades aí que os estudantes que ganharem podem encontrar também na fundação? Então, nós convidamos todos a acessarem o site da Fundação, olhar o www.fsa.br. Lá ele vai encontrar toda a nossa relação de cursos, seja de graduação, seja de pós-graduação. Hoje a Fundação conta com mais de 20 cursos de graduação, publicidade, design, biomedicina, biologia, pedagogia, direito, ciência de dados e inteligência artificial, engenharias, engenharia química, computação, elétrica, civil, curso de psicologia. Nós somos a maior e a melhor psicologia do Grande ABC, com muito orgulho, né? O curso de direito, de arquitetura. Então, o estudante que está aí buscando participar desse desafio de redação, está lá no seu ensino médio, está lá em busca dessa bolsa, veja lá, conheça os cursos, veja as profissões, né? Ali você já vai ter os e-books, né, que esse estudante pode baixar para poder ter um pouco mais a ideia de qual é a profissão, onde que ela se situa, quais são as áreas de atuação, qual o salário esperado, quais são os requisitos, né, que geralmente você tem de perfis daquele profissional. E os professores acessarem aí, né, os cursos de pós-graduação. Hoje a gente tem aí mais de 16 cursos online, né, são todos no estilo Netflix, né, então que você assiste as videoaulas, depois tem lá, depois 9 a 12 meses tem lá o seu MBA ou a sua especialização, também nas mais diversos assuntos, seja ele em direito condominial, metodologias ágeis, gestão escolar, psicopedagogia, liderança, né, e governança, área de TI. Então, tem uma gama diversa aí de assuntos. Ele pode estar procurando e vendo o que a Fundação oferece para a comunidade. E o reconhecimento é o mesmo, né? Porque ainda existe aquele debate, né? Quando a gente vai falar sobre um curso presencial, um curso online. Ah, o que que vale mais ou não? As pessoas ainda entram nesse conflito, mas na fundação o reconhecimento ainda permanece o mesmo. No MEC não há nenhuma diferença. Seja no formato EAD, formato semipresencial, formato presencial, o currículo é o mesmo, o diploma tem o mesmo valor. E o que é importante que as pessoas vejam numa instituição, quando ela vai buscar o curso, é qual a história dessa instituição, qual é o corpo docente dessa instituição, quais são os laboratórios que ela oferece. Porque seja o curso presencial ou o curso à distância, é o corpo docente que elabora o material, é o corpo docente que vai desenvolver atividades presenciais nos laboratórios, né? Então, acho que é importante se verificar qual é o histórico da instituição. E aí você vai ver que você, tanto no presencial quanto no EAD, você vai ter um curso de qualidade. Com toda certeza. Bom, tirando um pouquinho essa questão dos alunos, né, que a gente sempre foca muito, e claro, ali que é a menina dos nossos olhos, digamos, os professores também são premiados, né? E é uma conquista ali em conjunto, porque se o aluno aprendeu é porque o professor ensinou, né? Como que você vê também esse reconhecimento ao professor, né? Os professores que também são premiados. Nós ficamos muito felizes, né, de poder premiar esses docentes, porque a gente sabe qual é o empenho que esse docente tem, né, em sala de aula, de trazer uma temática, de discutir com o estudante. O docente é o grande incentivador desse sonho do estudante, né? A palavra de um docente ela pode incentivar esse estudante, fazer com que ele brilhe, fazer com que ele sonhe, fazer com que ele se desenvolva, né? Um simples falar de um docente, olha, parabéns, você está indo no caminho certo, uma troca de ideias que esse docente faz com esse estudante de uma carreira, de uma área de atuação, pode direcionar esse estudante para as mais diversas profissões. Então, acho que é fundamental a gente premiar, reconhecer esse docente e fazer com que esse docente se sinta reconhecido pelo excelente trabalho que ele desenvolve.
Lembrando que a torcida também é premiada, né? Só para a gente deixar aqui essa observação para quem está nos acompanhando. Voltando a falar um pouquinho sobre o tema e até relacionando aos cursos, né? O aluno vai fazer uma carta para ele mesmo, né? Como ele se vê daqui a 10 anos. E normalmente essa fase ali da adolescência, onde você está terminando ali o ensino médio para escolher qual curso você vai ingressar, sempre existe um pouquinho daquela crise, né? Não é todo mundo que já Sim. nasce sabendo o que quer ser, né? É uma decisão difícil, é uma decisão delicada, né? Não é para sempre, a gente sempre pode mudar os caminhos, mas normalmente a gente sempre tem essa pressão, assim, então o tema também vem um pouco a calhar nesse sentido. Qual que é a dica que você dá para o aluno que está passando por essa fase, né? De, eu ainda estou me conhecendo, eu ainda estou vendo quais são os meus sonhos, o que que eu quero estudar. Eu acho que é fundamental, primeiro, você ver algo que você goste, que você se apaixone, que você fala, nossa, que legal, vou fazer isso, né? Porque isso já é o primeiro motivador para você crescer naquela área. Busca o máximo de informações que você tem sobre aquela profissão, sobre aquele assunto que você quer buscar, né? Se você acessar o nosso site, o www.fsa.br, você vai ter lá na aba de cursos, né? Sempre um e-book com as orientações sobre a profissão, sobre a área, quais são as áreas de atuação, o que, que ele pode fazer. Nós temos também no nosso site um sistema de orientação vocacional online. Então você também, o estudante, ele pode estar preenchendo ali, ver quais são os diversos perfis que ele tem, né? Se ele é mais analítico, se ele é mais de exata, se ele é mais de humanas, se ele é mais de artes, para ele poder se descobrir. E eu acho que nessa etapa é uma etapa de descoberta e experimentação, né? Onde ele vai ver, nossa, né? E entender que a sua carreira é fluida, né? Não é porque você me formei nisso que você vai ficar nisso a vida inteira, né? Você pode evoluir, você pode crescer, você pode permear outras áreas e vai sempre agregando. É um contínuo aprendizado, né? É um contínuo aprimoramento. E que você sempre busque aí, hoje em dia, cada vez mais, né? A sustentabilidade, né? Cada vez mais os valores aí que você possa trabalhar para um mundo sustentável, um mundo mais igual, né? E que você se enxergue enquanto futuro profissional, como é que você corrobora para que esse mundo e para que esse planeta seja melhor. Com certeza, um momento importantíssimo ali, né, na vida de cada um. E nesse dilema também entra muito aquela questão de vou seguir o meu sonho, vou seguir o que dá dinheiro, ou muitas vezes as pessoas têm sorte, segue o que é o sonho que dá dinheiro também. É muito importante também a pesquisa de tendências de mercado. Qual é a profissão do futuro? Qual que é a profissão que vale a pena estudar hoje, né? Claro que tudo vale a pena estudar, mas aquela tendência de fato. O que que a fundação tem hoje em relação aos cursos que seguem essa tendência, né? O que é mais procurado hoje? Hoje eu diria que principalmente a área de psicologia, as questões de saúde mental hoje são muito grandes, né? Nas mais diversas áreas. Então, não é à toa que hoje nós somos a maior e a melhor psico do ABC. Temos 1.000 alunos só de psico, mais de 3.000 atendimentos mês gratuitos para a comunidade, pelos nossos estudantes, orientados pelos professores na nossa clínica escola. Então, acho que a área da psicologia, uma área que tende a se manter muito bem procurada. A área da biomedicina, a área de TI, né, de modo geral, seja ela na inteligência de dados, a parte de ciência de dados, a parte de engenharia de computação, é uma área que vem sendo muito procurada. E você tem as áreas clássicas, né, direito, administração, né, que também as pessoas procuram, que são áreas mais gerais, né, que permitem também que ele transite em diversas áreas de atuação. Com certeza, né? Então tá aí esse momento para pensar, né? O que que eu quero ser daqui a 10 anos. Professora, a Fundação oferece essas grandes oportunidades, né? Você também deu essa grande dica aí, né? De como muda a redação. Agora é uma carta, né? Ano passado não era uma carta, mas com toda a sua experiência também, essa grande bagagem, eu queria que você desse uma dica para esse aluno que vai se preparar agora, principalmente no sentido emocional, né? A gente também aqui no, agora iniciando, né, o desafio, a gente também vai trazer essas dicas, principalmente aí na língua portuguesa, como se preparar em relação ao estudo, mas eu queria que você desse uma dica, né? Qual que é a principal dica que você daria para quem agora pensa também em se inscrever ao concurso? Eu acho que, primeiramente, corpo são, mente sã, né? Então, não deixe de fazer o seu esporte, não deixe de praticar exercício, leia, assiste filmes, leia gibi, revista, jornal, né? Tudo que você puder, que sempre você está se enriquecendo, né? Não descuide da sua boa alimentação,
Não descuide também de serenar, ter o seu momento só você, né? Onde você faz lá a sua respiração, se acalma, né? Você aí que vai participar depois de um processo vestibular, ou que vai participar de um processo de vestibulinho, né? Você lá fazer a sua respiração, fazer a sua meditação, né? Aumentar o seu controle emocional, para que você aí e treine, né? Quando você pergunta lá para o Michael Jordan, né? Por que você, né, é o melhor jogador de basquete do mundo, né? Horas e horas de treino, né? Quando você pergunta para qualquer pessoa que é o melhor na área dela, o que ela vai falar? Eu treinei, treinei, treinei até dar o meu melhor. Então, você vai escrever, participar do desafio, comece desde já. Comece lá treinando. Ó, vou fazer aqui uma redação 10 linhas por dia, né? Você vai treinando, todo dia você vai treinando e você vai ver que cada vez mais você vai se aperfeiçoando, cada vez mais você vai sendo melhor, né? Eu acho que tudo na vida, o sucesso vem se você faz um bom trabalho. Então, não importa a área que você quiser, sonhe, voe, pense alto. Às vezes você não tem a condição financeira nesse momento, mas isso não quer dizer que você não venha a ter no futuro, né? Às vezes você vai começar numa atividade que você fala, pô, não queria começar nessa, mas você vai começar até você juntar um capital e você poder ter voos mais altos. Tudo é um crescente, né? E eu acredito que você tem aí hoje, com esse desafio do Diário Grande ABC, da Fundação Santo André, com a USC, você tem uma oportunidade de voar mais alto, né? E estamos aí para te apoiar nesse voo. Que seja um voo lindo, né? Sim. Professor, muito obrigada pela participação, né? E boa sorte para todos que forem participar mais uma vez aqui do Desafio de Redação. Desejamos boa sorte para vocês, que vocês aí possam brilhar, fazer acontecer e transformar suas vidas. Estamos juntos com você. E lembrando que as inscrições seguem até o dia 30 de setembro deste ano. Não deixe de participar.